Oi pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, falei sobre a linha do tempo e do medo que desencadeia a ansiedade. Hoje vou falar de pródromo. O que é isso? Na medicina e na psiquiatria, esse termo é usado para os sinais que são apresentados antes da doença acontecer. Voltamos naquela afirmação que nada é do nada. E aí, enxergamos a importância da investigação. Como eu falei para vocês, eu tive algumas questões na infância, de medo, de trauma, insegurança, bullying, e ficou guardadinho lá. E aos 19 anos, eu comecei a apresentar os pródromos. Que palavrinha difícil de falar. Ou seja, os sinais que eu já estava com transtorno de ansiedade. Foi uma época que o Rio de Janeiro estava muito violento. Enfim, tinha muita notícia de bala perdida, de assaltos, e como eu já era adulta, vendo essas notícias e pressão no trabalho, começaram aqueles pensamentos comuns da ansiedade, que são: vou morrer a qualquer momento, vou ter um treco aqui, e a visão escurece, o ar falta, e é um combo, porque o corpo se protege. Ele não entende que não tem ameaça, que esses pensamentos não são reais. E por isso que temos essas reações. E nesses pensamentos fantasiosos, eu achava que meu cérebro ia estourar. E o sangue ia escorrer pela cabeça e sair pelo nariz e pela boca. E hoje eu penso, nossa, que loucura tudo isso. Mas na época, eu quase desenvolvi umas manias. Um tipo de verificação. Eu ficava passando a mão na língua e olhando para ver se tinha sangue. E colocando a mão aqui na garganta para sentir a pulsação e saber se estava viva. Gente, eu não desejo isso a ninguém. Essa experiência, a sensação é horrorosa. Parecia que tudo estava estranho à minha volta. Eu não tinha foco em nada, parecia que eu estava em outra dimensão. E com isso, o medo de dormir e morrer. Esse tipo de relato eu escuto hoje dos meus pacientes e entendo perfeitamente o que é, porque é individual. Como eu disse no vídeo anterior, não tem um remédio e ninguém pode ajudar, é você e você. E na época que eu sofri com isso, não tinha internet. Psicólogo era para malucos. Não tinha essa facilidade de hoje em dia. E nem se tinha estudos para diagnosticar o TAG, o pânico. Era tudo considerado estresse. A pessoa estava estressada ou frescura mesmo. Que, aliás, infelizmente, hoje em dia, ainda tem gente que fala isso. É frescura, é falta disso, é falta daquilo. E como é triste ouvir isso. Finalmente, a medicina avançou, os transtornos psicológicos vêm sendo estudados cada vez mais e estamos podendo lidar com essas disfunções. Lembrando que nessa época eu nem sonhava em ser psicóloga. Hoje em dia temos acesso a todos os tipos de informações e o acesso à terapia está ao alcance de todos. Dependendo do grau da ansiedade, só com o psicólogo e às vezes com um médico psiquiatra que vai conseguir sair desse quadro. No meu caso, esse período tem mais ou menos 20 anos, eu resgatei na terapia para construir minha história e entender as crises que tive depois. Então eu não lembro por quanto tempo durou e também como eu parei de ter crises. O que eu lembro é que eu me envolvi com meu primeiro casamento, enxoval, mudança e parei de ter as crises. Trazendo para a psicologia, o que aconteceu? Eu desviei o foco. E essa é uma técnica de desvio do pensamento. Quando estamos muito tensos, preocupados com os sintomas, ficamos presos como se fosse uma teia de aranha e não conseguimos fazer nada além de nos preocupar com o que vai acontecer. Na época, eu tive esse acontecimento, o casamento, que me distraiu e tirou o foco. Os pensamentos ficaram voltados
para outras preocupações. Nem cheguei a ir a um psicólogo. Mas as pessoas que não têm um acontecimento maior para desligar dos sintomas, como que faz? O indicado é fazer psicoterapia e construir junto com o psicólogo a sua história de vida para o autoconhecimento. E é necessário saber se quando criança já era uma pessoa nervosa que ruía unhas, eu ruí muitas unhas. Qual o temperamento? Isso tudo influencia na vida adulta. E, gente, eu sempre falo para vocês, não podemos precisar o tempo que dura, como que é o tratamento, como que funciona, porque cada um responde de uma forma e os tratamentos são individuais, assim como os sintomas. Tem pessoas que sentem tonturas, outras não. O tratamento também para uns é eficiente e para outros não, uma respiração, por exemplo. Mas basicamente, para sair do quadro de transtorno de ansiedade, precisamos autoconhecimento, saber a nossa história, a técnica da linha do tempo é muito eficiente, relaxamento, soltar os músculos do corpo. Às vezes, durante o dia, a gente fica tenso. Respiração, comecem a respirar consciente, pelo menos 2 vezes ao dia. Desviar o pensamento, focar em outras coisas. Desviar o pensamento não é brigar com ele, aquela luta interna. É obrigar a mente a fazer outra conexão, ou seja, contar algumas coisas, 1, 2, contar mesmo, distrair a mente. Não deixar ela solta, porque senão o pensamento volta. Reparem que quando nos distraímos, muitas vezes nem percebemos que estamos bem e de repente o pensamento negativo volta e começamos a sentir tudo de novo. É isso. Bom, pessoal, segundo capítulo, se gostaram, dá um like aí embaixo, comentem o que estão achando, se estão se identificando, se conseguiram fazer a linha do tempo, o desvio do pensamento. Compartilhem tudo isso comigo e com pessoas que vocês achem que precisam dessa informação. Assinem o canal para o próximo capítulo. Não vão perder, né? Até! Beijo!